Vamos falar agora de um assunto tão contemporâneo que é a proibição por decreto das atividades culticas. E eu quero mencionar João capítulo 20, versículo 19, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então, o versículo 19 diz que eles resolveram reunir-se, talvez com o fim de esclarecer melhor os fatos da morte de Cristo. Mas o texto mostra que eles se reuniram secretamente a portas fechadas porque estavam com medo dos judeus. E esta reunião, às portas fechadas, não era um culto, mas era uma reunião especulativa, talvez uma reunião sindical ou uma reunião de condomínio. Mas isso não era um culto, eles estavam especulando porque o Senhor morreu, eles não tinham direção. E a Constituição nossa, federal, artigo 5º, inciso 6º, diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O culto que os discípulos estavam fazendo, melhor definido, não era culto, era uma reunião. E olha que coisa interessante, o artigo 136 da nossa Constituição, que somente o governo federal pode invocá-lo, né? Segundo todos os requisitos previstos no próprio texto, mas diz lá no seu parágrafo 1º, né, que acontece, pela invocação do artigo 136, a proibição e restrições aos direitos, por exemplo, de reunião, ainda que exercida no seio das associações. O que eu quero dizer, colocando em contraponto o artigo 5º, inciso 6º e o artigo 136, é que o que, nesse momento, por estado de defesa, estado de sítio, por algum tipo de calamidade, pode-se proibir reuniões. Mas culto, bem ali delineado no artigo 5º, inciso 6º, não é uma reunião simplesmente, mas é um culto, então é diferente. Então entendo eu que nem o artigo 136 pode proibir o culto. Haja vista que quando o artigo 5º, inciso 7º, diz que a prerrogativa do religioso é, inclusive, fazer visita em hospitais. Agora, em calamidade, por que esse direito vai ser cerceado? Agora, a pergunta dentro do texto é o que os apóstolos temiam. Eles estavam temendo que acontecesse com eles o mesmo que aconteceu com Jesus. Os discípulos amavam Jesus, mas tinham interesses particulares nele. E certamente amavam mais as suas próprias vidas. A esperança, então, tinha se acabado por uma razão muito simples. Por definição, o Messias deveria ser um rei em função, e a sua função era reinar, e não um criminoso crucificado. O que eu atualizo ou contextualizo esse texto? É que por que as igrejas hoje estão fechando? Será que o interesse delas é outro e não o culto de fato transcendental ao Senhor, o nosso Deus? Então, qual é o interesse de tudo isso, né? Agora, os discípulos, eles estavam com medo de morrer. Por isso que eles estavam fazendo aquela reunião que não era um culto, simplesmente por medo de acontecer com eles o que aconteceu ao Cristo que eles seguiam. E a Bíblia diz sobre isso. Então, eles foram, de fato, pegos de surpresa. Foi uma reviravolta, um evento totalmente inesperado, apesar de tão anunciado no Antigo Testamento. Agora, por que as portas estavam trancadas? Pelo medo.
Então, muitos hoje, infelizmente, eu não quero usar dessa palavra e com muito respeito a todos, né? Com muita piedade aqui no meu coração, e peço que o Espírito Santo me dê humildade, mas por que que hoje estão aceitando estas coisas? E com a prerrogativa ou com a posse da palavra de dizer que é para preservação de vidas. Mas será que não é um medo? Repare que antes do Pentecostes, os discípulos estavam escondidos atrás das portas, trancadas, por causa do medo dos judeus, por causa do medo dos religiosos. Mas depois do Pentecostes, eles foram presos por falta de medo. E por isso que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Agora, tantas igrejas falando do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, ou até mesmo se servindo do Espírito Santo de maneira completamente errada, numa espécie de avivamento completamente descomunal nossa fé. E agora a pergunta é, cadê o Espírito Santo? Agora, não foi o Espírito Santo que deu ousadia para que essas pessoas pregassem o Evangelho, segundo o que está em Atos, capítulo 1, versículo 6, que o Espírito Santo desceu sobre eles e eles agora foram testemunhas do Senhor, e a palavra testemunha significa mártir. Agora, outra pergunta, por que as portas estavam trancadas? Pela falta de paz. Por isso que Jesus entrou e disse aos discípulos que a paz seja convosco. Os discípulos não estavam apenas com medo, mas eles estavam também perturbados, inquietos e desassossegados, porque o coração deles era um turbilhão de dúvidas, incerteza e culpa. Então Jesus, ele entrou, mostrou a sua morte ali, através dos pregos fincados nas suas mãos, e mostrou o lado, para dizer, agora vocês têm paz comigo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Então a coisa mais importante é termos paz com Deus. Isso é uma doutrina muito importante que a gente precisa aprender. Também, as portas estavam trancadas pela ausência de Jesus. Os discípulos estavam acostumados a ter Jesus por perto todas as horas, mas desde sexta-feira, quando foi pregado Jesus numa cruz, depois de ter sido ele depositado num túmulo de José de Arimateia, eles estavam privados da sua presença. Quando Jesus não está presente, nosso coração também se enche de medo. Só a sua presença pode espanar a poeira da dúvida, dissipar de fato o nevoeiro da angústia e restaurar a paz no coração, diz Hernandes Dias Lopes. Diante do testemunho ocular de Cristo vivo, os discípulos então se alegraram. Então muitos hoje estão com medo, porque o culto não é culto, mas é reunião. E essa reunião é especulativa, não é teológica, não é profunda, de modo que muitos não estão com a presença de Jesus. E também eles estavam de portas trancadas pela falta de propósito. Jesus oferece aos discípulos paz e dá a eles um comissionamento. Assim como Jesus havia sido comissionado pelo seu Pai, ele também comissiona os seus discípulos. O mandato de Cristo não é apenas para fazer a obra, mas para fazer a obra de maneira que ele, Jesus, havia feito. Jesus veio do céu, não para trazer-nos uma mensagem divorciada de vida. Ele se fez carne, habitou entre nós, inseriu-se em nossa cultura, tornou-se um de nós, exceto no pecado. Assim também devemos, no cumprimento da missão, aproximar-nos das pessoas e amá-las, servi-las, levar-lhes a mensagem da salvação. E é o momento que a igreja está tendo a maior oportunidade, pelo menos na nossa geração, de mostrar para que ela serve. Porque o Estado reconhece a materialidade dele, e por isso ele é neutro em questões de religião, mas em contrapartida ele pede para a religião participar, porque a gente sabe, o problema não é só de vírus biológico, mas pode acometer depressões, pessoas podem suicidar, e a igreja precisa servir nesse momento. Por que eles estavam de portas trancadas? Por falta de poder. Mas nós confundimos o poder. Achamos que o poder é um poder de força, um poder de mistério, um poder que muitas vezes, infelizmente, a igreja tem pregado. Mas hoje tem demonstrado a falta desse verdadeiro poder que só o Espírito Santo nos dá. Jesus não apenas comissiona os discípulos dando-lhe uma missão, mas também sopra sobre eles o Espírito Santo, dando-lhes
capacitação e poder. Esse sopro do Espírito, em breve, se transformaria no derramamento do Espírito Santo, no cumprimento da promessa do Pai, na descida definitiva do Espírito Santo, para estar sempre com a igreja. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal, nesta quarta, dia 31, pedindo a suspensão de decretos municipais e estaduais em todo o país que proíbam a realização do culto, missas e outras atividades religiosas de caráter coletivo. Olha que coisa interessante. Para o PGR, além da Constituição assegurar a liberdade religiosa, a assistência espiritual é essencial para muitas pessoas enfrentarem a pandemia. Portanto, igrejas e templos devem poder abrir e, desde que respeitado, obviamente, os protocolos sanitários para evitar, de fato, a disseminação do Covid-19. Então, o ADPF, que fala, 811, que significa a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, que está na Constituição, é prevista. Por isso que a nossa igreja não fecha, e não é uma desobediência civil. A desobediência é do governador em estabelecer um decreto que entra numa instabilidade jurídica que vai de confronto à própria Constituição. Então, não é porque alguém é governador, porque automaticamente a sua autoridade é inerente, mas é relativa às leis. E essas leis estão muito bem prescritas, previstas na Constituição. Então eu vou citar a frase de um amigo meu, chamado Francis, que ele diz assim: se a igreja não é importante agora, por que ela seria depois que liberar? Se podemos ser igreja apenas com reuniões nos lares, para que então ostentar o prédio que muitos pagam aluguéis, prédios, igrejas e tal? Eu sei que a igreja não é prédio, obviamente que não, mas então para que tudo isso? Olha, há muitas implicações sobre isso, inclusive de dizer que os desigrejados têm razão. Então, para que você, depois que passar tudo isso, vai voltar para a sua igreja, para o seu culto, para o prédio, que é o local que reúne os santos, que de fato consuma a igreja, sendo que hoje está dizendo que pode fazer culto online, pode fazer culto nas casas. Então, a gente está trazendo o problema para nós mesmos. Agora, o que eu vejo, infelizmente, queridos, é medo. E se o pastor, que ele tem algumas prerrogativas dentro do artigo 19 da Constituição, e essas prerrogativas, inclusive, é de imunidade eclesiástica, se ele não entende o Estado laico, se ele não entende a Constituição, e deve entender, é obrigação do pastor, como que ele vai entender a Bíblia? Como que ele vai entender o culto? Nós cremos, como teologia conservadora e reformada, que o culto é um mandamento, e é o quarto mandamento de Deus. Se a gente deixar de praticar o culto, cultuar a Deus desta forma, nós estamos descumprindo a nossa ética. Eu espero que esse vídeo auxilie você e que você possa entender que o que está em jogo é muito maior do que propriamente um vírus que a gente não nega, a gente cumpre medidas sanitárias, mas proibir um culto, isso é inconstitucional. A desobediência não é nossa, mas é alguém que estabelece um decreto desse. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.